Olha só, pessoal, vamos falar sobre o preço alto dos combustíveis agora? A gente aqui foi buscar um monte de respostas aqui para você, de indagações que você tem, que eu tive e que eu busquei responder, tá certo? Por exemplo, de quem é a responsabilidade pelo preço alto do combustível aqui no Brasil? É do governo federal, é do governo estadual, é da Petrobras? A responsabilidade são dos donos de postos de combustíveis, da rede de postos? A gente está falando aqui de um produto que teve a nona alta apenas esse ano e que em pouco menos de um ano já aumentou 50% esse produto no Brasil. É uma alta muito grande, que reflete diretamente na inflação, é um produto que reflete na economia do Brasil e na economia do mundo, diretamente. Causa alta em cadeia sobre todos os demais produtos. Então, bem, nos demais países, essa alta também, essa variação de preço ocorre sempre para cima. O preço do barril praticado é o mesmo no mundo? Esse daí a gente já pode responder de pronto para você. E os países autossuficientes como o Brasil? O Brasil é autossuficiente, o Brasil produz muito mais do que o petróleo que ele gasta. Como fica o preço nos países que são autossuficientes? A gente quer responder essas perguntas para você. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o principal motivo da desigualdade no preço de combustíveis no mundo inteiro, há uma desigualdade. Só para citar como exemplo para você, lá no Peru, a gasolina é em torno de... ela é abaixo dos R$6. Lá em Santiago do Chile é mais do que R$6, tá? É em torno de R$6,50. Lá na França é R$9,78. Por quê? A França tributa muito porque eles têm o carro elétrico, o governo incentiva a utilização de energia limpa, como a eletricidade, para movimentar os seus carros. Aqui no Brasil não há esse incentivo. E por um motivo bem claro, já respondendo para você, o que se arrecada aqui no Brasil em cima dos combustíveis de imposto é uma coisa absurda. A maior fatia dos impostos, tanto federais como estaduais, provém do combustível. É sobre o combustível que é tributado. Lá na Europa não, eles fazem isso, eles tributam muito para que as pessoas consumam menos combustíveis. Aqui no Brasil não, eles querem que consumam mais, porque o Brasil produz, eles querem vender, a cotação é internacional, o preço, e vendendo mais, eles vão arrecadar mais, eles não estão nem aí para meio ambiente, para nada. Tá? Então, há essa variação no mundo inteiro. A gente está dizendo aqui para você, o principal motivo desse problema aqui, da alta dos preços aqui, dos combustíveis, é um imposto que você paga. Por exemplo, o imposto sobre o ICMS aqui em Goiás é 30%. É o segundo maior do Brasil. Essa tributação, não são todos os estados que praticam essa tributação. A média de impostos federais e estaduais que você paga aqui no Brasil, a média sobre os combustíveis, fica em torno, a carga tributária sobre os combustíveis, 42%. Só para você ter ideia, lá nos Estados Unidos é 21%. E lá na França, como nós falamos, em torno de 58% na Europa inteira, porque, repito, eles estimulam lá a utilização de energia limpa. E o carro elétrico lá é uma beleza. Você compra com um preço acessível, aqui no Brasil é muito caro, ele tributa, ele faz o contrário, ele tributa muito o carro elétrico, para que você não utilize carro elétrico. Porque os governos aqui, eles querem que você consuma combustível. Porque a base da tributação, da arrecadação de governos, tanto estadual como federal, provém principalmente dos combustíveis, que aumenta, repito, aumentos em cadeia e que aí aumenta também a arrecadação. É um erro aqui no Brasil. As políticas que se adotam no mundo, existem políticas boas para segurar o preço do combustível. Por exemplo, lá na Dinamarca, a Dinamarca ela é produtora de petróleo, ela aproveita o ganho que tem comercializando o seu petróleo, formando fundos que vão ajudar a segurar o preço dos combustíveis. É uma boa sugestão para o Brasil. O Brasil que exporta petróleo poderia criar fundos para segurar o preço do combustível aqui.
para bancar. Quando tem alta internacional, porque o barril do petróleo é cotado em dólar e ele aumenta também, quando há essa variação de preço, o fundo entra para segurar os preços, subsidiar e segurar os preços. Na Dinamarca é assim, o Brasil poderia fazer, porque o Brasil produz muito mais petróleo do que a Dinamarca. Uma outra iniciativa boa que existe em outros países, que o Brasil poderia copiar, é utilizar a carga tributária para segurar o preço dos impostos. Na hora que a variação ocorre muito alta, eles reduzem os impostos e seguram. Isso acontece na Áustria, no Reino Unido e em outros países. Eles usam a tributação e a tributação serve. Alguns impostos aqui no Brasil, eles servem justamente para regular a economia. Não é interessante para governo nenhum que nós tenhamos inflação. Só no Brasil que é interessante isso. Aqui no Brasil, o Caiado, se puder, a gasolina estava aqui a R$10, porque cada vez que aumenta, ele aumenta os 30% de ICMS sobre a gasolina. Ele não está nem aí se isso vai causar desemprego, vai causar fome, vai causar inadimplência, quebradeira, empresas vão fechar, porque todos nós dependemos do combustível, tá certo? Então, olha só, para que você entenda aqui, saber a diferença aqui do Brasil com outros países, olha, os países que são autossuficientes no petróleo, dos países, a Venezuela, o preço do combustível lá é 11 centavos, meu amigo, 11 centavos. A Arábia Saudita, 76 centavos, o Turcomenistão, 91 centavos, Argélia, 91 centavos, Kuwait, 1,11, o Catar, 1,22, o Irã, R$1,27, o Equador, R$1,27, no Cazaquistão, R$1,33, na Malásia, 1,34. Aí olha só, 25 países cobram até R$2 por litro e 55 países cobram de R$2 a R$3 o preço da gasolina. Reais, nós estamos falando de reais. Os gigantes asiáticos cobram um pouco mais de R$3. Então, e o Brasil e outros latino-americanos, no país aqui na América do Sul, eles aparecem aí como o centésimo preço mais baixo, né? Então, um preço muito alto. E a centésima, entre a centésima e a 120ª colocação. A gente ainda tem que ressaltar um agravante aqui. O Brasil é o único país que mistura etanol com gasolina. Você sabia disso? Então, o percentual da composição da gasolina aqui no Brasil é de etanol. Isso deveria, em tese, baratear mais ainda o preço da gasolina. Então, não se justifica a cobrança desse preço abusivo no Brasil. Tá? É um absurdo. Aqui tudo quanto é golpezinho e fraude que eles podem fazer, eles fazem. Não, é porque aí fica menos poluente, porque o álcool, ele polui menos. Ah, vá pra puta que pariu, cara. O cara mistura o álcool na gasolina, em tese deveria baratear, e nós pagamos uma das gasolinas mais caras do mundo. Não se justifica, até levando isso em conta que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Aí olha só, aí a gente pode perguntar assim, ô Major, o preço menor significa que pesa menos no bolso? Não, sabe por quê? Porque ele depende também da renda do trabalhador. Aí vem uma comparação legal que a gente fez aqui para você entender. Olha só. Aqui no Brasil, com um salário mínimo, você compra 3,5 tanques de combustíveis, ok? Você abastece 3,5 tanques. Nem sei se dá mais 3,5 com essa nona alta, talvez não dê isso. Mas quando a gente fez esse levantamento, é isso aí. Aí, para que você compare também, aqui só na América do Sul, olha só. No Chile, você abastece 8 tanques com salário mínimo. Na Argentina, 12 tanques. Aí em outros continentes, por exemplo, no Japão, com salário mínimo você abastece 20 tanques. Nos Estados Unidos, 36 tanques e meio você abastece. Na Austrália, 52 tanques de combustíveis com salário mínimo. No Canadá, 40 tanques e meio. E no Brasil, 3 tanques e meio. Essa é a comparação. O problema aqui é que o seu poder aquisitivo é muito menor.
Tá? Então, outro fator que complica aqui é o monopólio da Petrobras. Isso a gente precisa destacar, então não tem concorrência, então fica muito fácil para praticar um preço só. A Petrobras distribui para as distribuidoras, elas para os postos, e o preço fica praticamente um preço único aqui praticado, não há concorrência, tá? Aqui no estado de Goiás a gente precisa destacar para você que tem outro complicador que é local, que é a cobrança aqui do ICMS pela média dos preços. Eu já gravei vídeo e mostrei para vocês. O que isso significa? O posto que pratica o menor preço, ele paga mais imposto do que o posto que pratica o maior preço. Se um aqui cobra R$ 7,50 a gasolina e o outro está cobrando aqui R$ 6,23, como eu abasteci hoje, esse que paga R$ 6,23 vai pagar lá em torno de R$ 7,00, baseado em R$ 7,00 o percentual, assim como o que cobra R$ 7,50 vai pagar baseado em R$ 7,00. É um absurdo, é uma injustiça e é algo que a gente precisa rever. Todos os estados cobram assim, Major? Não são todos os estados. Alguns cobram o preço da bomba. Quem faz promoções e vende por um preço menor vai pagar ICMS sobre o preço menor. Quem pratica o maior preço, isso vai pagar sobre o maior preço. Isso estimula a concorrência. Se fosse assim em Goiás, nós teríamos talvez muito mais postos fazendo promoções de combustível, porque quanto mais vende, compensa talvez o menor preço praticado. Eu queria dizer para você o seguinte, que em Goiás aqui a cobrança é totalmente injusta, essa cobrança pela média. Você já viu reportagem dizendo que Goiás aqui, Goiânia, ontem apareceu reportagem na TV Anhanguera dizendo que Goiânia tem o segundo combustível mais caro do Brasil. Isso tem razões, isso tem reflexos também, tá? As razões, uma delas é essa, porque nós praticamos aqui uma alíquota maior do que o Brasil inteiro, quase. A segunda é porque nós cobramos sobre o ICMS aqui no estado, é cobrado sobre a média dos preços, e isso puxa o preço para cima, e isso reflete em todos os preços, tanto é que aqui em Goiás também nós registramos aqui a cesta básica mais cara do Brasil. A inflação de Goiânia é a mais alta do país, né? O ICMS da energia é o terceiro mais alto do país. Por quê? Porque aqui nós temos uma grande termoelétrica, a bandeira 2, vermelha 2, por exemplo, ela se faz necessária porque o Brasil, com a crise hídrica, lança mão de quê? Dos combustíveis para manter as termoelétricas ligadas e produzir energia. Então você vê que o combustível ele influencia até no aumento da tarifa sobre a energia elétrica, tá certo? Não há incentivo para que carros elétricos rodem no Brasil. Olha o preço do carro elétrico no Brasil, já tem carro elétrico, mas é absurdo, sabe por quê? O governo tributa o carro elétrico para que você utilize o carro a gasolina, meu amigo, para que você gaste combustível, porque a base da arrecadação dos governos aqui, a safadeza é tão grande, provém dos combustíveis. Há uma pressão dos governadores aumentando a tributação para que não entre o carro elétrico no Brasil. Eu queria um carro elétrico, me livrar dessa desgraça, dessa tributação sobre a gasolina e dessa variação de preço, porque a energia elétrica você pode produzir até energia solar e você pode ser autossuficiente na produção de energia e manter seu carro lá abastecido com energia elétrica e você não estaria sofrendo assim, tá certo? Então, gente, olha só, só finalizar dizendo também que nós temos governos irresponsáveis, tá certo? Eu generalizo aqui os governos. Eles não estão nem aí se o preço sobre os impostos da gasolina, e aumentando o preço da gasolina com a tributação, se ele vai refletir em outros preços, se vai dar quebradeira, se empresas vão fechar as portas, se vai causar desemprego, se vai causar inadimplência, morte, suicídio. Não estão nem aí, eles querem arrecadar. E outra, governam só para o seu próprio governo. Não há políticas aqui públicas aqui
de Estado, é política de governo. Eu quero saber dos meus 4 anos. Então o que vale é arrecadar. E é por isso que essa desgraça desse preço da gasolina só sobe no Brasil. Em outros países, eu já demonstrei aqui para você, há uma variação para cima, mas para baixo também. Tanto é que eles aumentam, eles diminuem a tributação quando aumenta muito, mas quando abaixa o preço, a tributação sobe e mantém o preço mais ou menos congelado. Aqui no Brasil, não, ela só aumenta porque há uma pressão se reduzir os impostos. Você sabia que na pandemia, o preço do barril do petróleo, que hoje está em torno de R$80, ele chegou a custar R$18. Aí eu te pergunto, é uma redução aí absurda, de 80%. A gasolina reduziu 80% na pandemia? Eu não me lembro. Teve altas durante a pandemia, inclusive. Mas o preço do barril do petróleo, ele reduziu, tá certo? O dólar, que já custou aí em maio do ano passado 5,60 mais ou menos, hoje ele está em 5,20, 5,20 reais o dólar. E a gasolina reduziu? Não, está aumentando todo dia. O barril não subiu, o dólar não subiu, mas aqui tem essa variação de preço. Nós estamos aqui estudando, pelo menos aqui no caso de Goiás, que é o que é possível fazer como deputado estadual, entrar na justiça para que a cobrança do preço do petróleo seja através não da média, mas o preço cobrado na bomba, que isso estimularia aí, eu acho que é uma grande violação do direito do consumidor aí, né, nessa questão, de alguns princípios constitucionais, como por exemplo a livre concorrência, alguns princípios constitucionais que regem a economia e o direito do consumidor. Então, bem, nós podemos entrar com uma ação? Pode. O meu partido pode ingressar com uma ação exigindo na justiça que essa cobrança dos impostos pela média, ela seja abolida aqui, que o estado de Goiás, a exemplo de outros estados que já fazem isso, ela cobre o ICMS pelo preço da bomba, porque isso tem prejudicado o consumidor quando estimula que o preço só suba aqui, que seja praticado o maior preço. Nós vamos fazer isso. Falando em ação, em entrar na justiça, eu preciso dizer uma coisa aqui para vocês. A gente ingressa com ações aqui na Assembleia, nós já ingressamos aqui com uma ação, por exemplo, para reduzir o ICMS sobre os combustíveis. Acho que você se lembra, o PSL foi lá, toda a cúpula do PSL, delegado Valdir, eu, do delegado Humberto Teófilo, e a gente foi lá a gente protocolizou essa ação e ela não deu em nada. Sabe por que não dá em nada? É porque todos os poderes, o judiciário, o legislativo, o MP, enfim, os tribunais de contas, todo mundo recebe do Odécimo. Sabe o que é isso? Quanto maior a arrecadação, maior também o repasse para esses órgãos. Será que eles têm interesse também em entrar numa briga dessa para baixar a sua própria arrecadação? É difícil, sabe? A gente, na realidade, o consumidor aqui fica abandonado. É uma verdade que eu tenho que dizer para vocês, uma crítica aí ao nosso judiciário, ao nosso MP, fazendo um apelo aí para que eles venham se somar a nós, os países de primeiro mundo, que seguram o preço da gasolina, que usam fundos, que usam outros métodos eficientes, como nós mostramos aqui. Eles não têm problema de arrecadação, não. Pelo contrário, eles têm uma receita muito melhor do que a receita aqui no Brasil. Então é um erro, isso só provoca quebradeira, desgraça, só provoca desemprego, inflação, não é interessante para ninguém, repito, e não deveria ser também para o Brasil. Tá certo? E a outra sugestão que eu dou para você é assim, nós vamos ficar de boca aberta aqui, esperando que esse combustível aumente, que a tributação seja essa tributação agressiva, cruel sobre o consumidor. Nós podemos fazer mais, nós podemos tomar as ruas, a exemplo do que foi feito há alguns anos aqui em Goiânia. O movimento começou em Goiânia
por causa de 20 centavos de aumento na passagem do ônibus. Nós podemos fazer isso. Eu vou publicar esse vídeo, eu vou esperar as provocações de vocês aí. Se quiserem a convocação de um movimento, nós faremos. Eu ofereço toda a estrutura. Vamos tomar as ruas de Goiânia, vamos dar um exemplo para o Brasil, vamos lutar para que a cobrança sobre os combustíveis seja uma cobrança justa, para que nós, a exemplo dos países que são autossuficientes na produção de petróleo, tenhamos um petróleo, um preço justo. Ora, por que os outros países são autossuficientes e praticam preço menor se o preço do barril do petróleo é o mesmo do mundo inteiro? Essa safadeza precisa acabar. Não dá para a gente ficar alimentando governos aí que quer alimentar sua própria vaidade, perpetuar no poder igual o governo Caiado, cara. Vamos para a rua, vamos lutar contra isso. Vamos marcar um movimento, vamos tomar as ruas. Governo só entende quando a sociedade ela apela e ela vai para a rua e diz não para a canalha. Então vamos falar não para essa canalice, tá certo? Olha, eu fiz esse vídeo aí, eu espero que te esclareça algumas coisas. Eu tirei algumas dúvidas minhas e eu quero também que você tire as suas, tire suas conclusões e coloca aí, você topa ir para a rua? Você topa fazer um movimento? Nós vamos ficar só falando aqui, eu da tribuna da Assembleia, você nas redes sociais, isso não vai adiantar nada, cara. Vamos lá para frente do Palácio, vamos jogar o Caiado para cima. E não só ele, mas toda essa cadeia que é responsável por isso. Empresários, Petrobras, o próprio governo federal. Vamos dar um recado também para o meu presidente que eu votei, que eu apoio, o Bolsonaro. Vamos dar uma sugestão para ele. A gente pode fazer isso das ruas, para o Guedes dar. Ah, cara, não dá mais para aguentar esse preço do combustível. Então, eu espero aí a sua provocação. Se topar, eis-me aqui. Tá? Um grande abraço para você. Compartilhe esse vídeo, vamos refletir sobre essas questões aí e vamos começar um movimento em Goiás, vamos dar um grande exemplo para o Brasil. Que Deus te abençoe e vamos lutar pelo nosso bolso, tá bom?